O C-5 Galaxy foi o maior avião do mundo quando foi lançado lá nos anos 60. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse gigante americano. O Lockheed C-5 Galaxy é um impressionante avião de carga americano, o maior avião de transporte da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele foi lançado lá depois da metade dos anos 60, muito antes do que os jatos gigantes que nós conhecemos aí da Antonov. O Galaxy proporciona à Força Aérea Americana a capacidade de transporte intercontinental de grandes e pesadas cargas. Ele é um avião de transporte estratégico. Nos anos 60, a Força Aérea Americana já estava substituindo seus quadrimotores antigos com motores radiais a pistão Douglas C-124 Globemaster II pelos novos e maiores Douglas C-133 Cargomaster, com 4 motores do tipo turbohélice e com capacidade para 50 mil quilos de carga. Eram os novos cargueiros para transporte estratégico, que eram as missões que transportavam cargas pesadas a longas distâncias. Pouco tempo depois também foi introduzido na Força Aérea Americana, em 1965, o quadrimotor a jato C-141 Starlifter, do fabricante Lockheed, com capacidade um pouco inferior que do C-133, para 42 mil quilos de carga. Mas como era um jato, voava mais rápido a 912 km por hora. E também possuía capacidade para ser reabastecido em voo, aumentando bem a sua capacidade logística. Lá em 1961, muitas empresas já estavam estudando o projeto de aeronaves maiores, para no futuro substituírem ou complementarem as operações do C-133 e do C-141 Starlifter. Essas aeronaves eram grandes, mas também eram limitadas para transportar pesados tanques e também cargas volumosas de armamentos do exército americano. A ideia era de no futuro ter uma aeronave do tipo wide body, ou seja, aquelas de fuselagem larga. Um desses desenhos foi do CX-4, com asa alta e equipado com 6 motores, mas que foi rejeitado em 1962. A ideia de 6 motores não agradou, e ele não era visto como uma aeronave mais avançada que o C-141. Mas já no final de 1963 surgiu um novo projeto conceitual, denominado CXX. Agora seria para um avião de 4 motores, com capacidade para 81 mil quilos de carga, com peso bruto aproximado de 249 mil quilos. E com um compartimento de carga com grandes dimensões e velocidade de 800 km por hora. Seria um projeto de uma aeronave grande para transporte global, podendo transportar pesadas cargas e de grande volume, desde soldados até blindados, até mesmo aviões e helicópteros. Em abril de 1964, os critérios foram finalizados e oficialmente foi emitida a proposta do programa CXX, e que foi redenominado CX-HLX, acrônimo para Aeronave Experimental Pesada para Suporte Logístico. As fabricantes Douglas, Boeing e Lockheed foram as finalistas para apresentarem o seu projeto à Força Aérea Americana, e os motores ficariam a cargo da Pratt & Whitney ou da General Electric. Os 3 fabricantes apresentaram propostas muito parecidas, basicamente um avião com asa alta, com rampa e porta traseira ou também no nariz, trem de pouso na fuselagem, alguns com empenagem em T e outros com empenagem do tipo convencional. A fabricante vencedora foi a Lockheed em setembro de 1965, cujo custo total era mais barato comparado com o da Boeing, mesmo o projeto da Boeing sendo considerado o melhor das propostas. Já o motor ficou a cargo da General Electric com o novo motor TF-39, o primeiro motor tipo turbofan High Bypass, ou seja, de alta razão de derivação. Seria um motor revolucionário para a época, com muita potência, muito eficiente e com o dobro de potência do motor mais potente. Como a Boeing perdeu o contrato com a Força Aérea Americana, ela focou o projeto do seu gigante em um avião civil para passageiros, e que se tornaria aí o Boeing 747 em 1969. Confiro aqui
o vídeo da rainha dos céus Boeing 747. Já o motor da Pratt & Whitney, proposto para o gigante da Força Aérea, o PW-JT-F-14, foi equipar o 747 da Boeing, sendo o primeiro motor High Bypass turbofan para um avião comercial. E no lado civil, ele ficou conhecido como JT-9D. O primeiro C-5 fez o seu rollout em 2 de março de 1968. Todos ficaram atônitos com as enormes dimensões da aeronave. Já o primeiro voo ocorreu em 30 de junho do mesmo ano, seguido aí por vários testes de voo. Só para comparação, temos aqui um C-141 e o gigante C-5. Seu compartimento de carga é enorme, com 880 metros cúbicos, 37 metros de comprimento, 5,80 metros de largura e 4,10 metros de altura, com capacidade para 100 mil quilos de carga, podendo transportar praticamente tudo no seu interior, como 6 tanques médios ou 6 helicópteros Apache, pallets, veículos e outros. Um sistema de portas e rampa traseira facilita o embarque e desembarque de cargas e veículos, inclusive também podendo lançar cargas em voo. O seu gigante nariz articula para cima e também um sistema de rampas otimiza o carregamento e descarregamento. Aliado a isso, um sistema inédito instalado nos trens de pouso rebaixavam toda a aeronave, deixando-a mais próxima do solo. Falando em trem de pouso, o C-5 é equipado com um complexo sistema de 4 pernas de trem de pouso principal e trem de pouso de nariz com 4 rodas em eixo único. As rodas dos eixos traseiros do trem de pouso principal possuem um sistema de esterçamento e que permitem o C-5 taxiar em espaços mais limitados. Um complexo sistema de recolhimento fazem as rodas girarem em 90 graus para entrarem nos seus compartimentos. No total, são 28 rodas, o qual distribuem 380 mil quilos do avião nas pistas. E o C-5 também pode operar em pistas não pavimentadas. O comprimento total do avião é de 75,30 metros e além do gigantesco compartimento de carga, o C-5 Galaxy possui 2 compartimentos no deck superior, à frente das asas. Além da cabine de comando, existe uma área para descanso da tripulação com toalete e galley, e também acomodação para 15 pessoas. Após a seção central das asas, um segundo compartimento pode acomodar 80 pessoas, também com toaletes e galleys. Todos os compartimentos habitados são pressurizados, incluindo o deck de carga que também pode transportar soldados. Na cabine de comando, piloto, copiloto e 2 engenheiros de voo e um navegador, sendo que o navegador foi excluído anos depois. Um ou mais Loadmasters também podem fazer parte da tripulação. A gigantesca asa do C-5 possui 67,90 metros de envergadura, com uma área de 580 metros quadrados. Isso equivale a 2 vezes o tamanho da asa do Boeing 707. Slats em todo o bordo de ataque e 12 conjuntos de flaps no bordo de fuga são os dispositivos de hipersustentação e que possibilitam o C-5 operar em pistas de 1.700 metros para a decolagem e 1.100 metros para o pouso. Ainda nas asas, na parte superior, 12 spoilers, um par de ailerons no bordo de fuga. Também nas asas, 12 tanques de combustível do tipo integral, com capacidade total para 193 mil litros. Com isso, o Galaxy pode voar a 9.000 km sem reabastecimento, com carga média, mas pode ser reabastecido em voo, ficando uma autonomia praticamente ilimitada. E para deixar o gigante C-5 Galaxy independente de apoio de solo para operar em áreas remotas, ele possui 2 unidades auxiliares de força, a APU, 2 APUs. Com isso, o Galaxy fica independente de força elétrica externa e também independente de equipamentos para dar a partida nos seus motores. O Galaxy possui redundância em vários sistemas críticos e também possui 4 sistemas hidráulicos independentes. Sistema hidráulico para o trem de pouso, as superfícies de comando, flaps, slats, todas as portas e por aí vai. Um dos maiores desafios para se lançar o Galaxy foram os motores. Na época, os motores mais potentes eram os TF-33,
como são conhecidos lá na Força Aérea os JT-3D, ou melhor, no lado militar. Eles tinham potência aproximada de 18.000 libras. Na prática, no mínimo 6 deles seriam necessários para serem instalados no Galaxy, e olhe lá. Com os requerimentos da Força Aérea Americana, a Pratt & Whitney e a GE tiveram que inovar e lançar motores revolucionários, os motores de alta razão de derivação, High Bypass, pois admitindo-se mais massa de ar e acelerando essa massa de ar contornando o motor, se obtinha mais potência, mais empuxo. O motor escolhido para equipar o C5 Galaxy foi o GE TF39, com um grande fã na entrada de ar, e complementando este, um segundo fã. Com isso, a razão de bypass subiu de 1.4 por 1 dos motores tradicionais para incríveis 8 por 1. Pois é, pessoal, 8 por 1 de razão de bypass era incrível para a época, ou seja, a quantidade de ar que passa pelo núcleo do motor passava 8 vezes mais por fora o bypass, e com isso o motor ganha muita potência, muito empuxo, acelerando essa grande massa de ar por aqueles fãs que nós estamos vendo aí no motor. Aqui, pessoal, lembrando aqui o vídeo no canal, 2 vídeos falando sobre os motores, a evolução dos motores a jato. Bypass, razão de bypass, empuxo, turbohélice, confiram aqui. A General Electric aplicou tecnologia de ponta para a fabricação do TF39, seu novo motor turbofan para o Galaxy. Desde novos materiais, novas ligas de materiais para a seção quente do motor, câmara de combustão, discos de turbina, etc. Também um sofisticado sistema de arrefecimento das blades de turbina, assim como também um sofisticado sistema de controle do motor, entre outros. A potência do TF39 era absurda, chegando a 43.000 libras de empuxo, mais do que o dobro das 19.000 libras de um TF33, o JT-3D, que equipavam os C-141. Durante os testes do TF39 num B-52, pode-se notar a grande diferença comparado com os pequenos turbojatos J-57. Uma curiosidade é que na prática um B-52 voaria tranquilo somente com 2 TF39. Com esses motores, o C5 Galaxy opera a 41.000 pés, aproximadamente 12.500 metros de altitude, voando a 850 km por hora. Mas nem tudo eram flores no lançamento do C5 Galaxy. A aeronave era muito grande e os problemas também eram grandes. Entre esses problemas, um de maior importância foi a reprovação da asa, o qual fraturava antes do previsto. Isso detectado naqueles testes estáticos, no qual se faz flexões nas asas até a quebra das mesmas. Com isso, o C5 Galaxy foi limitado a transportar no máximo 86.000 kg de carga no seu interior, e também previa-se uma redução drástica na vida útil das aeronaves. Excesso de gastos e vários problemas técnicos foram objetos de investigação pelo Congresso americano de 1968 e 1969. E com isso, o Departamento de Defesa norte-americano restringiu o pacote total de compra do C5 Galaxy. O primeiro C5 Galaxy operacional foi entregue à Força Aérea Americana em junho de 1970. Mas a Lockheed não andava muito bem devido ao altíssimo custo para desenvolvimento da gigante aeronave, e a sua produção quase foi interrompida. Vale lembrar que a Lockheed também estava desenvolvendo o seu jato para passageiros, o Widebody, o L-1011 TrueStar. O governo norte-americano injetou dinheiro na Lockheed e a produção das aeronaves foi adiante. Porém, o C5 Galaxy ainda continuava apresentando problemas, mais rachaduras em suas asas. E ao longo da década de 70, com uma medida provisória, o Galaxy, fora as missões de guerra e missões de paz, ele voava somente com no máximo 23.000 kg de carga no seu interior. E para trazer de volta a capacidade do C5 Galaxy na sua plenitude, a Lockheed, a partir de 1976, iniciou um programa de revitalização dessas aeronaves. Nesse programa visava principalmente alterar as asas, uma grande modificação nas asas e também entre outros sistemas. O custo foi de 1,5 bilhão de dólares e foi aprovado pelo Congresso americano. Isso incluía a revitalização de 50 C5 padrão A, o C5A, para o novo padrão C5B.
O primeiro Galaxy revitalizado, denominado C-5B, foi entregue à Força Aérea Americana em janeiro de 1986, sendo o último entregue em abril de 1989. Eles se somaram aos 77 antigos C-5A do padrão antigo. Agora o C-5B podia transportar 118 mil quilos de carga. Em 1986 também foi introduzido na União Soviética o gigante Antonov 124, com características superiores ao C-5 Galaxy. Anos mais à frente, em 1998, o C-5 Galaxy ganhou novos aviônicos, telas eletrônicas Glass Cockpit, também um sofisticado sistema de navegação, atualização do seu piloto automático e também atualização do sistema de comunicação. E a partir de 2008, os C-5B Galaxy ganhariam um novo upgrade, um upgrade de peso, a sua remotorização, com novos motores GS F680C2. Esses motores são denominados no lado militar como F138 GE100. 22% mais potentes, além de mais eficientes e silenciosos. E o Galaxy ganhou em performance com esses motores de 51 mil libras de empuxo. Sua capacidade de carga subiu para 127.500 kg. O Galaxy, com esse upgrade e outras 70 modificações, passou a ser conhecido como C-5M Super Galaxy. Após o programa de remotorização e as modificações, o último foi entregue à Força Aérea Americana em 2018, sendo um total de 52 aviões. E em 2017, o C-5 Galaxy padrão antigo, o C-5A, foram todos aposentados, ficando a produção total do C-5 de 131 aviões. A estimativa é que os Super Galaxy voam até 2040, atuando aí no transporte estratégico da Força Aérea Americana em conjunto com seus colegas menores, os Boeing C-17 Globemaster III. Quando o Galaxy foi lançado, a Lockheed também pensou em versão civil desse avião, seria o L-500. Seriam versões cargueiras e para passageiros do lado civil. A versão de passageiros poderia levar até 1.000 pessoas. Porém, nenhuma empresa se interessou, já que o Galaxy estava um pouquinho queimado aí devido aos seus vários problemas. E também naquela época o Boeing 747 já estava conquistando as empresas aéreas. Pois é, pessoal, estamos chegando ao final do vídeo. C-5 Galaxy, uma aeronave incrível, uma aeronave clássica aí do mundo da aviação que fez história. Basicamente, conforme nós vimos, o Galaxy foi o avião que deu origem às aeronaves wide-body, pois a Boeing, após ter perdido o contrato com a Força Aérea Americana, focou num projeto de avião de passageiros e que originou o 747. A Douglas depois veio com seu wide-body DC-10 e a própria Lockheed com o L-1011 TriStar. Na Europa, o Airbus A300, o primeiro avião da Airbus. E na União Soviética, o Ilyushin Il-86. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, siga o canal pelo Instagram. Lá eu faço algumas enquetes e também rola muita curiosidade sobre aeronaves. Vou ficando por aqui, deixa o like que é super importante para o canal e até o próximo vídeo.